primeira leitura vem dizer que aquele povo, depois que João e Pedro saíram ali da prisão, foram se reunir de novo com os irmãos, com os discípulos, e aí aconteceu, contaram tudo o que tinha acontecido com eles e o que eles falaram. Então, aquela multidão, junto com os irmãos reunidos, começaram a fazer uma oração. E começaram a fazer a oração, dizendo que foi Deus quem criou a terra, o céu e tudo que há na terra. Tudo que há na terra. E aí, então, começaram, digamos, a adorar Deus e pedir perdão pelas pessoas que feriram o coração de Deus, que mataram Jesus, crucificaram Jesus, os pagãos e os judeus. E então, quando terminaram a oração, acontece um grande temor de terra, quando eu estava fazendo a oração. Olha o que é oração profunda, sincera. Olha o que é uma oração profunda e sincera. Houve um tremor de terra e então o Espírito Santo é enviado para cada um deles que estava na oração. Então, pode perceber aí que é através da oração que o Espírito Santo vem. Agora, é preciso mudar de vida. Porque aquele povo ali teve uma intimidade profunda com Deus. Um arrependimento e ao mesmo tempo um agradecimento profundo. Tão profundo que a terra tremeu. E foi enviado o Espírito Santo sobre cada um deles. Gente, o Espírito Santo não é qualquer coisa. Mas também, para receber, tem que ter um preço a pagar. Eu falei várias coisas aí antes, nos conteúdos aí, de hoje. Vocês podem perceber aí, eu falei muita coisa aí explicando. Então, para receber esse Espírito Santo, ou a gente tem que entrar em profunda comunhão com a igreja, em profunda comunhão com Cristo, intimidade, ou a gente não recebe o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, para receber o coração, a alma tem que estar limpa, purificada. Coração puro, sem ódio, sem rancor, sem raiva. Por quê? Porque o Espírito Santo é perdão. Você tem que estar com o coração limpo, disposto a se preencher do Espírito Santo. Mas também você tem que largar de ter raiva de alguém, se você tem. Não pense você que sozinho você vai conseguir. Você tem que rezar pedindo a Deus para libertar seu coração. Essa raiva, esse rancor. Aí você vai ver a transformação de sua vida. E você vai abrir as portas para o Espírito entrar. Espírito Santo. Veja que é necessário oração. Você percebeu aí que é necessário, precisa estar vivendo em oração. E muita oração. Não é pouca não. Não é pouca não. Digo para você porque a experiência que eu tive e tenho tem que rezar muito. Senão, a gente não tem a sabedoria. Não tem o Espírito Santo. Pessoas que rezam muito, e não é rezar de qualquer jeito, viu? Não é rezar de qualquer jeito não. É rezar com o coração limpo. Com o esforço de, se você é casado, mora junto, digamos, se você mora junto, ou junta, você tem que se esforçar para casar. E aí rezar, e você renuncia às coisas do mundo, aí sim, você vai ver o Espírito Santo transformar a sua vida. Enquanto você não casar,
você não vai receber o Espírito Santo. Por quê? Porque você está em pecado mortal. O Espírito Santo não, ele não é de qualquer jeito. Não é. Se você pensar em fazer maldade com alguém ou descontar, o Espírito Santo não vai vir repousar em você. Porque o Espírito Santo não é ódio, não é vingança, é perdão. Então são esses detalhes, são essas coisas que fazem a diferença de receber o Espírito Santo. Você pode perceber aí, que na leitura aí, se você ler, você vai ver que o povo pede perdão por eles e aqueles governantes. Hoje, nós temos os governantes incorruptos, tantos eles. Mas eu e você não pode fazer nada, a não ser rezar e viver a vida como Deus quer. É isso. Aquele povo tem uma profunda comunhão, profunda sintonia em comum, que nem falou na leitura ontem, né? Comunhão em união e reza, profunda fé e recebe o Espírito Santo, aquele povo. Então, gente, receber o Espírito Santo é dizer, eu recebi a mentalidade de Deus dentro de mim. Não é dizer, agora eu não vou ter mais a tentação, agora eu não vou mais pecar. Não é isso. Pelo contrário, agora que vai surgir as tentações e provações na tua vida, na minha vida, para o Espírito Santo se manifestar para aquele povo. Ou para aquele povo que te vê, te escuta. Então, eu digo que tem o Espírito Santo. Mas se eu não for provado, testado, como é que as pessoas vão descobrir se eu tenho o Espírito Santo ou não? Porque é preciso ser testado, ser provado. É nisso aí que eu estou dizendo, quem tem o Espírito Santo, passa. Por quê? Porque quando você diz assim, eu tenho o Espírito Santo forte dentro de mim, aí você diz assim, eu vou para bar ainda, eu bebo cachaça ainda, eu vou para festa ainda, porque os outros também vai. Então você não tem o Espírito Santo forte dentro de você. Porque você está ainda na onda do mundo. Você está ainda na onda daquele povo. E quem tem o Espírito Santo não vai na onda de ninguém. Ele segue Deus, ele segue Jesus. E ao mesmo tempo, em reza ainda intercede pelo próximo. E essa pessoa, ela não procura rezar por alguém e dizer, eu rezei por você. Não, não. Quando pessoas falam assim, eu rezei por tu, fulano. Eu, sinceramente, não acredito nessas pessoas. Eu tenho fé quando é pessoas que rezam calado, no silêncio. Onde você não sabe que está rezando por você. Porque se você rezar por alguém que está falando, não vai ter recompensa. Que você imagina e quer que esteja. Ela só vai ter a recompensa quando você reza para aquela pessoa, de joelho no chão e muito. Ainda para acabar de acertar, aquela mesma pessoa que você rezou, o diabo vai usar para te maltratar, para você parar de rezar por ela. É dessa forma que você reconhece o Espírito Santo. Por quê? Porque se você for cheio do Espírito Santo, você não vai dizer para essa pessoa. Você vai continuar rezando ou silêncio. Mas você não vai dizer para ela. Então, eu rezei por você e você falando isso comigo, não vai dizer. Porque ela entende. Ela sabe que é o demônio. Então, a gente para de rezar ou continua rezando, eu não sei. Mas não vai dizer. Fulano, rezei por tu. Fulano, rezei por tu. Não, não. Só vai rezando, 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 ao ponto de chegar e ver o resultado. Aí Jesus trabalhou e Jesus trabalha dessa forma. E é o Espírito Santo que trabalha dessa forma também. Onde muita gente não entende. Que todo mundo hoje é foto, é falar, tô rezando por tu. Não sei o que. Não, não. Você não precisa falar. É você rezar. Rezar, 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 rezar aí. Até no dia que você aguentar rezar. Esse tem, ou essa tem, o Espírito Santo. Então é dessa maneira que você reconhece a pessoa do Espírito Santo. É só procurar ver